Olá, seja bem-vindo ao Portugal Místico. Hoje no canal trazemos a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era uma arma? A Arca da Aliança era algo bíblico para guardar? Era uma arca para congelados. Seria uma arca congeladora? Fique connosco, que é para saber mais sobre a Arca da Aliança. Ora, então cá estamos para mais um vídeo. Hoje vai ser sobre a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é conhecida no Antigo Testamento. Sim. E supostamente foi carregada pelos hebreus ao longo dos 40 dias. Aliás, por Moisés que os leva depois de os soltar de quem? Dos egípcios. Exatamente. Se lembrar e se recordar do nosso vídeo anterior em que falamos sobre pirâmides, nós falamos exatamente deste cisma em que, de facto, o faraó é contraposto com Moisés, que quer libertar 600 judeus que alegadamente seriam escravos, vamos dizer assim. Seja como for, este é um artefacto de grande importância, não só para os assuntos bíblicos, como também para muitas outras coisas. Para a atualidade, porque nós podemos ver que ainda há aqui uma certa... um certo mistério e confronto entre várias ideologias e culturas acerca da Arca da Aliança. Ok, então a Arca da Aliança era dos hebreus, sendo que foi roubada do Egito? Se calhar vamos começar por o que era a Arca da Aliança. Exatamente. Depois vamos tentar descobrir se era ou não dos hebreus. Para começar, o que é a Arca da Aliança? Se notar, a Arca da Aliança é nada mais nada menos do que uma construção de cerca de 1,10 m de comprimento e depois 70 cm de altura e de largura. É apenas e só uma arca, e vamos dizer arca porquê? Porque é o local para guardar coisas. Segundo a Bíblia, aquilo que acontece é que Moisés é levado a construir uma arca, aliás ele chama Bezalel para construir a arca. Bezalel, que era um reputado estudioso de joalharia no Egito. Então Bezalel ou Bezaliel, também há alturas nas nossas, vai depender de que tipo de Bíblia está a ler. Então nós temos Bezalel e Moisés que estão juntos abaixo do Monte Sinai a fazer a Arca da Aliança de acordo com tudo aquilo que foi dado como regras por Deus. É importante perceber que a Arca da Aliança não é construída por Moisés. Essa é uma réplica, aliás, é o que diz exatamente na Bíblia. Deus aconselha a que Moisés crie uma réplica da Arca da Aliança. A Arca da Aliança é essa que eles já têm, ok? E ele tem que construir uma réplica para quê? Para guardar dentro os itens mais importantes do hebreu. Quais são esses itens? As 2 tábuas dos mandamentos, portanto as chamadas tábuas da lei, depois o óleo sagrado esse que era utilizado em imensas situações de rituais, depois um vaso ou vamos dizer, era um tupperwarezinho de altura, um vaso com maná. Maná, o que é o maná? Maná era o alimento que, curiosamente, a Arca da Aliança original produzia para que eles comessem todos os dias, menos ao sábado. Era tipo uma máquina de pipocas? Era uma máquina de pipocas, quase literalmente, mas já lá iremos. E depois também tinha a vara de Arão. A vara de Arão é provavelmente aqui uma representação do poder. Há quase aqui uma ideia de a réplica tem as relíquias, e isto é importante. É importante porquê? Porque toda a réplica é construída mediante regras. Como eu disse, os tais 110 cm, a tal 70 cm de altura e profundidade, e é construído especificamente de uma determinada maneira. A Arca da Aliança deveria ter vamos dizer, encaixes em madeira de acácia, depois
por fora ela deveria ser laminada a ouro, e a laminação a ouro exige conhecimentos muito importantes, porque não se faz laminação a ouro sem o conhecimento de determinadas técnicas, algumas delas que só funcionam com eletricidade. Exatamente, que nós já falámos sobre isso. Falámos disso no episódio sobre pirâmides. E depois, por dentro, deveria também ser laminada a ouro, sem que o ouro interior e o ouro exterior comunicassem. O que é que isto vai fazer? Vai fazer com que haja um elemento que está a produzir energia dentro e um elemento está a produzir, ou pelo menos é condutor, fora. Ou seja, funciona como uma bateria. Exatamente. Porquê que depois vai funcionar com bateria? Porque depois leva uma tampa essa que deve ser toda laminada a ouro e cuja borda vai tocar especificamente da parte de fora apenas, borda em ouro, e depois leva 2 querubins. E vamos dizer que são querubins, sim, é o que a Bíblia diz, portanto vamos manter nisso para já. 2 querubins, sendo que eles devem fazer parte da tampa, um tocando para o interior por dentro da tampa e outro tocando na tampa para o exterior. Isto é, de facto, a descrição mais aproximada que nós podemos ter de uma espécie de bateria, como nós falamos anteriormente. Exato. E tu no Egito, em algumas gravuras, tu vês representações semelhantes à Arca da Aliança. Então espera, a Arca da Aliança não era dos hebreus. Vai fazer mais sentido partirem da ideia do Egito. Então pensa assim, muito antes dos hebreus levarem a Arca, existiam imagens como esta. Existiam hieróglifos, existiam até representações e explicações da utilização de uma arca que eles chamavam a Arca Dourada ou a Arca da Energia. Curioso. E como nós falámos no vídeo anterior, há uma câmara, a chamada Câmara do Rei, se não estou em erro, que tem uma espécie de... Um sarcófago, como eles chamaram. Que supostamente era para múmias, mas que nunca encontraram múmias e que encaixa lá perfeitamente as dimensões da Arca da Aliança. Os tais 110 cm de um lado e 70 cm de altura e profundidade. Ou seja, então, a Arca da Aliança, supostamente que pertence aos hebreus, nunca foi dos hebreus. E como nós lhe demos a entender, o que é que aconteceu? Os hebreus roubaram a Arca Dourada da pirâmide de Gizé. Quando eles roubam a Arca, que é egípcia, aliás, aqui atrás vão passando algumas provas disso, existem imensas provas, imensas representações. Aliás, quando se dá o Êxodo, e temos muitos filmes a personificar esse Êxodo, eles tiram a arca da pirâmide e o faraó fica muito zangado e vai atrás. De outra forma é que um faraó, com o seu reino completamente destruído, iria dizer, afinal vamos atrás deles. Não fazia sentido. A questão é que sempre que vês nos filmes, tu vês 600 libertados que vão iniciar o êxodo com Moisés à frente, Moisés a liderar todo este êxodo, e escravos têm ouro, relíquias. Como? Alguma vez ouviste falar de escravos ricos? Estes eram. Deve ser por ser judeus e os judeus são ricos, só se for, porque estes eram. De alguma forma ou em algum lugar eles conseguiram estes ouros. E em algum lugar eles conseguem uma Arca da Aliança. Obviamente esse lugar tem que ser do Egito. Por mais que os próprios dos filmes não mostrem que a Arca é roubada, eu pergunto, onde é que eles foram? Onde é que escravos foram buscar a Arca da Aliança? Foi com Indiana Jones. Deve ter sido. Então, nós temos a Arca da Aliança. A Arca da Aliança que não é hebraica e é necessariamente roubada. Não há outra explicação, porque eles eram escravos, não podiam ser donos de uma Arca da Aliança. Depois, se ela é roubada, ela é levada durante o êxodo, como tu dizias e muito bem, ela é levada por Moisés e todo o seu séquito, certo? Então, a determinada altura, é importante percebermos qual é a relação que os hebreus têm com a Arca da Aliança. E se for notando, quase todas as representações dos hebreus são de adoração. Que eu saiba, a minha Bíblia, que nem sou religioso, mas a minha Bíblia, que no Antigo Testamento é igual para o judeu, para o católico e para o islâmico, afirma e obriga a que não se deve adorar nada
além de Deus. Então porquê é que eles faziam este género de adoração a uma arca? Porquê é que eles tinham um tabernáculo propositadamente para guardar a arca? Sim, a arca de certa forma representava a ligação deles com o divino, e que era onde se sentava Deus, o Deus que eles adoravam. Se vê como o trono. Exatamente, era o trono de Deus, o trono de Yahvé. Aliás, nem se podia tocar na arca, porque quem tocasse na arca morria. Então vamos explicar. Agora vamos falar dos sintomas de quem tocava na arca. Vamos falar desses pormenores. Começamos primeiro então. Lembra-se eu ter falado que tem 2 querubins em cima. Estes 2 querubins que estão no topo da Arca da Aliança, era dito que entre os querubins, e isto é uma descrição bíblica, depois faça disto aquilo que quiser, não é? Isto é uma descrição bíblica. Do centro, do entre querubins, a isso até tem um nome próprio, chamam-lhe Shekinah. Nessa zona, o Shekinah, ou trono de Yahvé. O trono de Yahvé é nada mais, nada menos, também chamavam hoje em dia, se quiser depois pesquisar, é um propiciatário. É a zona entre os querubins. E no propiciatário propiciava comunicação com Deus. Porque do centro, uma vez por ano, aparecia uma silhueta sentada entre o trono, e dali vinha a voz de Deus. Portanto, era uma forma, ou um aparelho, ou um mecanismo de comunicação direta com Deus. Portanto, algo que certamente hoje fazia imenso jeito no Vaticano. Se o Vaticano tem ou não, fique connosco para saber mais onde está a arca e tudo o resto. Ok, mas então o que é que acontecia às pessoas que carregavam ou tocavam na arca? É assim, havia um controlo rigoroso dado e ditado por Deus. Então, Deus explicou-lhes que era assim que se fazia. Só os sacerdotes levitas, portanto, só um grupo especial escolhido exclusivamente por Moisés, é que poderia aproximar-se da arca. Mesmo os sacerdotes levitas, se não tivessem um equipamento especial que, curiosamente, a Bíblia descreve como umas placas de metal e ouro. Metal e ouro mete-me confusão, mas pronto, porque eu acho que são os 2 metais. Umas placas de metal e ouro que eram adornadas por pedras preciosas que acendiam. É tipo aquilo que o Darth Vader usa. De qualquer das maneiras, estes Darth Vaders levitas eram os únicos que se podiam aproximar e tinham que ter este género de mecanismos de defesa. E se não tivessem? Se não tivessem, aquilo que podia acontecer era uma de 2 coisas. Há uma parte da Bíblia que fala que aqueles que não fossem sacerdotes, se tocassem, morriam fulminados. Ou seja, eram imediatamente fulminados ali. Como se houvesse uma descarga elétrica ou como se houvesse um trovão imediato. De qualquer das maneiras, aqueles que não tinham autorização, mas já eram sacerdotes e não tinham a proteção para se aproximarem, se tocassem, eles ganhavam doenças. Esta é a descrição. Curiosamente, a Bíblia fala de alguns dos sintomas dessas doenças, nomeadamente queda de cabelo, queda de unhas, vomitar até à morte, e isto para mim é envenenamento por radiação. Não faria sentido. Ou seja, claro que a Arca da Aliança, que é uma cena divina, provoca envenenamento por radiação, radioatividade. Faz todo sentido. É daquelas coisas que altamente bíblicas, e é isto que nós temos. Então, depois havia o sumo sacerdote levita. Este era o único que no início, durante muito tempo, foi Moisés, durante uma boa parte dos 40 anos que eles andaram no deserto. No início era o único que podia entrar no tabernáculo, que era uma barraca que eles tinham que construir de uma determinada maneira para proteger a população que acampava à volta. E então o sumo sacerdote, uma vez por ano, passava um dia inteiro, normalmente um sábado, um dia inteiro, junto da arca,
onde se dizia que ele próprio se sentava no trono de Yahvé, e isto, atenção, já está nos Talmudes, já está nos escritos judaicos e não na Bíblia, ok? E que até se sentava lá e que ia pessoalmente falar com Deus. Como se a arca, além de um sistema de comunicação fantástico, além de tirar... era uma espécie não só de Messenger, mas também era um Messenger no dia-a-dia. E depois, era também um gateway, ou um Stargate, ou um portal para levar o sumo sacerdote a outro sítio. Pelo menos é o que se diz nos escritos judaicos. Além disso, a Arca da Aliança também produzia energia, também fulminava, tinha radioatividade, ainda para mais, dava-lhes de comer. Eu pergunto-me, ela tirava cafés? É que tirava cafés, contem comigo para estar com a Arca da Aliança. Isto é extremamente importante entender, porque, além disto tudo, havia outra coisa que a Arca fazia. Imagina o que é uma arca feita em acácia, que depois leva com metal a toda a volta, com folheta, mas não era folheta, não era folha de ouro como se faz hoje nas igrejas, que é para ser baratinho. Não, era ouro. A Arca da Aliança está estimada em ter um peso de cerca de 1 tonelada. Ora, se tem um peso de 1 tonelada, e depois nós vemos estas imagens dos hebreus todos contentes, 4 hebreus com uns... Ai, que fantástico! 4 hebreus a levar 1 tonelada. Se calhar foi assim que eles levaram as pedras para a pirâmide de Gizé. Só não sei como é que aguentaram 40 anos. Porque assim, se 4 levam 1 tonelada, então certamente 10 dá para levar aquelas pedras todas de Baalbek para as pirâmides de Gizé no Planalto. Sim, também já é estranho andar em 40 anos, fazer em 40 anos aquela distância. Sim, é curioso que é uma distância. Esse deserto, hoje em dia, a pé, faz-se em 4 dias. Hoje em dia. Porquê que, segundo a Bíblia, se demoram 40 anos a fazer a travessia do deserto? A questão é que a Bíblia explica isso. A Bíblia explica que eles não andavam a não ser que a arca andasse. Então a arca anda sozinha? Pelos vistos. Exatamente. Segundo a Bíblia, a Arca da Aliança, quando decidia, porque ela também, além de tudo, e tirar cafés, além de tudo, ela mexia-se sozinha. E quando a arca, devia ter uma programação especial, e quando a arca decidia, e descrição na Bíblia, levantava-se durante o dia numa pira de fumos e poeiras, e quando eles viam que havia uma pira de fumos e poeiras, levantavam, tiravam a barraca, desmontavam a barraca, desmontavam o acampamento e opa, lá iam eles. E seguiam a arca. E iam atrás da arca. A arca movia-se sozinha. Se fosse durante a noite que a arca se levantasse sozinha, aquilo que está descrito biblicamente é que ela se levantava numa pira de fogo. Isto faz quase pensar que a arca tinha um sistema de propulsão. Um sistema qualquer de propulsão. Sim. Se calhar foi o hebreu de Moisés, talvez o Bezalel, que inventou o primeiro avião a jato. Enfim, a Arca da Aliança é todo um mistério, mas nós temos mais controvérsia para lhe trazer. Fique connosco. Ok, então eles seguiam atrás da arca sempre que se levantava. Ativava-se ali uma programação qualquer e eles seguiam o seu destino, o seu GPS. Ela tinha o GPS ligado e eles iam todos atrás. Mas aquilo que se fala, e que também podemos ver nos filmes, que nos mostram, é que a arca foi utilizada também como uma arma. Ora. Ela serviu para destruir as muralhas que circundavam Jerusalém, nomeadamente. E lembras-te como é que foi dito por Deus para eles fazerem? Eles tinham que andar 7 voltas à volta da... Portanto, todos eles iam em comitiva, 4 carregavam a arca à frente e depois todos os outros iam 7 voltas à volta das muralhas de Jerusalém. E quando acabassem as 7 voltas, eles tinham que bufar. Durante eles tinham que berrar e bufar nas trombetas. Exatamente. E sempre que acabava uma volta, eles deviam virar-se todos para a
as muralhas de Jerusalém e bufar nas várias trombetas que tinham, que é dito serem 7. Ok, e eles derrubaram então as muralhas de Jerusalém e ficaram com a terra prometida. Porque Jerusalém era a terra prometida. Eles conquistaram, graças à Arca da Aliança, conquistaram Jerusalém e, curiosamente, é sempre importante lembrar que Deus é magnânimo e bom, e aquilo que Deus disse foi que quando entrassem em Jerusalém, que nem uma criança ficasse viva. Parece-me excelente para Deus, bom. Mas continuamos. Ok, e a partir dali, aquela zona foi onde se registou os maiores conflitos da humanidade. Para sempre. Ainda se testemunha uma zona conflituosa. E vai continuar. E há muita controvérsia em relação a isso. Mas afinal a terra é prometida aos judeus. Mas é prometida por quem? Prometida por Jeová ou Yahvé, e se esteve atento ao nosso vídeo sobre Anunnaki, prometida por Enlil. Mas isso são outros 300. Ou seja, Enlil promete aos judeus aquele lugar. Porquê? Porque aquele lugar energeticamente é extremamente importante. Porque aquele lugar energeticamente pode de alguma forma ser uma ligação a Deus. Sim, porque há muita devoção àquele lugar. De quem? Considerado judeus, católicos e islâmicos. Aliás, todos o querem. Torna-se aqui um lugar importante que contém muitos artefactos. Quando Jerusalém é então, e seguindo a tua lógica, seguindo este teu raciocínio, quando Jerusalém é conquistado, dominado, os judeus tomam conta, portanto, o povo judaico toma conta então de Jerusalém. Fica de vez, durante muito tempo, fica de vez lá, Jerusalém a ser, vamos dizer, judaica. É aí que o rei Salomão faz o seu grande templo. Templo esse que é feito propositadamente e de uma determinada forma para que a arca fosse depositada. A arca só saía dos subterrâneos especiais, que tinham uma série de regras especiais para ser construído. A arca só saía desses subterrâneos quando era para ser usada como arma contra quem quisesse atacar Jerusalém. A determinada altura, na história, e isto está na Bíblia, mas também está provado com registros, a determinada altura Jerusalém vai cair. Já se sabia que as coisas não iam correr bem porque eram muitas as tropas que estavam contra Jerusalém. Isto muito mais tarde. E é chamada a ideia de que a arca deve sair para defender Jerusalém novamente. O problema é que a arca já não estava lá. Segundo a história, alguém sabia das invasões da Babilónia, ok? Lideradas pelo rei Nabucodonosor, que depois domina e destrói Jerusalém e toma conta de Jerusalém. Okay? Sim, até há uma profecia associada à queda de Jerusalém, e vem por causa deste rei. E já lá vamos, porque isso vai ser muito bom, isso é a controvérsia do dia. Bem, então, Nabucodonosor consegue conquistar Jerusalém, certo? A arca já não estava lá, no entanto haveria a réplica, haveria tudo o resto. Ora, a réplica não é uma arma, era um local especial para guardar coisas, certo? Pronto. Nabucodonosor, esse que depois domina e fica ele dono, portanto passa para as mãos da Babilónia, vamos dizer isto. Ao longo dos tempos isto vai acontecer, até que vai acontecer muita coisa, vai haver muitas guerras, as cruzadas, toda a questão das cruzadas, as relíquias que se encontraram e não se encontraram pelos templários. Há uma série de coisas que depois podíamos falar. Tínhamos aqui coisas para falar durante várias meias horas e se calhar um dia vamos voltar a visitar, já não falando da arca, mas indiretamente, por exemplo, um dia que falemos de templários. Mas sabia quem é a reencarnação de Nabucodonosor? Saddam Hussein. Ou melhor, Saddam Hussein faz uma declaração pública nos anos 80, uma declaração pública em que ele é a reencarnação do rei Nabucodonosor e que tem conhecimentos e tem acesso a todos os conhecimentos sumérios. E ele começa a criar uma série de museus especiais e ele próprio diz, e isto citando uma frase do próprio, ele próprio diz que irá criar a Disneylândia da Suméria. Ele próprio diz que tem acesso a imensos conhecimentos e que quer que os turistas
aprendam o passado da humanidade. Isto nos anos 80. Sim, foi quando surgiu toda esta história da Suméria, quando começaram as traduções E dos anos 80 para os anos 90, o próprio do Saddam Hussein constrói imensos palácios. Estes palácios são não só colocados especificamente em determinadas áreas, como são também à volta daquilo que ele depois vai reconstruir. Ele tenta reconstruir a Babilónia. Ele está a fazer uma reconstrução. O que é que acontece? Tu achas, Jorge, pensa nisto. Tu tens um rei que é louco da cabeça, não interessa para nada, é louco. A reencarnação não existe. Acha que a reencarnação existe? Pode ir ver num dos nossos vídeos anteriores que falamos sobre isso. Mas este tipo é louco. Ele não só diz que é o rei Nabucodonosor reencarnado, como começa a construir um exército à imagem de Nabucodonosor, como diz que tem os conhecimentos de Nabucodonosor, como afirma que vai trazer a público para turistas todo um conhecimento sumério, e tu que tens uma criação judaico-cristã, todo um oeste, mais petróleo, mais o petróleo, mais a ideia do petróleo, extra, é o grande extra. É o grande extra que mete os dinheiros, mas tu que tens isto, tu vais deixar, andaste a construir, andaste a destruir a história durante 2000 anos, e agora vais permitir que o Bigodes chegue ali e conte ao mundo a verdade? Claro que não. Então, em 2003, logo a seguir, quando se faz os primeiros ataques... Sim, a América envia... Sabes quais são os primeiros ataques? 3 museus. É o sítio onde caem as primeiras bombas. 3 museus. Aliás, se não acredita, pode ir investigar. Aliás, pode também investigar que, quando se dá a invasão do Desert Storm em Bagdá, aquilo que fazia compor as primeiras infantarias era que 30% eram arqueólogos. Para quê? Era carne para canhão, de certeza. Mesmo antes disso, nos anos 90, o que é que os Estados Unidos disseram que Saddam Hussein tinha? Armas de destruição maciça, certo? E então, as Nações Unidas, com representantes americanos, enviam as pessoas para investigar todo Bagdá, todo o Iraque. O que é que eles foram investigar? Os palácios e os museus. Porquê? Era aí que ele ia esconder as armas de destruição maciça? Podia ser. Então pronto. Mas é engraçado que nos anos 90 dá-se um boom repentino no mercado negro daquilo que mais tarde... Dos espólios de museus. De coisas que estavam registadas nos museus do Iraque. Ou seja, isto já está tudo espalhado pelo mundo, já ninguém sabe ao certo quem é que tem em coleções particulares. E, em 2003, é necessário destruir por completo tudo o resto. Quando se dá o ataque final... Sim, mas Palmira já foi a ISIS, mais tarde. Aliás, tudo isto tem sido sempre assim. Quando se dá o ataque final em Bagdá, destrói-se tudo, em especial museus, em especial os palácios. Isso é o que é mais destruído. Em especial, destrói-se conhecimento. Aquilo que os Estados Unidos estão a fazer ou fizeram no Iraque foi nada mais, nada menos do que a queima dos livros nazi. Sim, e se formos a ver isto até acaba por ser estratégico. Claro. Porque primeiro foi com o Iraque, depois foi com o Afeganistão, depois foi com a Síria, e ou agora seja, está-se com o Irão. Zona estão a circundar o Irão. Exato. Ou seja, o Irão acaba por ser importante aqui também. E porquê no Irão? Fazes ideia? Não percebo porque, eu só consigo perceber a lógica do ser. Então eu passo-te a dizer, em 2011, o presidente do Irão, que eu ia tentar dizer o nome, mas aquilo não é pronunciável, mas o atual presidente do Irão, em 2011, ele diz publicamente que foi escolhido por Deus para recuperar a Arca do Apocalipse e, em nome do Islão, dominar o mundo. Ou seja, Apocalipse que se dá no livro da Revelação. Arca do Apocalipse. A Arca, será que ele sabe como, ou onde, ou quando fazer uma arca? Isto foi em 2011. Curiosamente, ele deu o nome à Arca do Apocalipse. Quem é que deu o nome à Arca? Da Arca do Apocalipse. Foi em 1350 um teólogo que era islâmico, que foi convertido a templário
e eu não vou dizer o nome porque também é um nome árabe, eu não sei pronunciar, mas um teólogo convertido do islamismo ao cristianismo templário, o que é que ele faz? Ele publica, vamos dizer assim, porque isso é visitável, há algumas coisas que o Vaticano deixa ver, hein? E ele tem várias coisas publicadas e estão no Vaticano, e ele publica que existem 3 profecias. Essas são as 3 profecias que uma figura messiânica irá resgatar a Arca da Aliança e com a Arca da Aliança despoltar o fim dos tempos. Curiosamente, estas 3 profecias são uma islâmica, uma judaica e uma católica. As 3 profecias concordam na maioria das coisas. Será que o Irão está aqui a tentar dizer que ia fazer aquilo que o Iraque tentou? Os Estados Unidos não vão deixar. Nem que para isso se tenha que inventar uns ataques nos barcos de recreio. Mas isso são outros 300. Fique connosco. Ok, então a Arca desapareceu do Templo de Salomão. Desapareceu e mais ninguém soube dela. Mais ninguém soube. Mas há indícios de que ela possa estar na América, na Etiópia. Também fala-se que está na Etiópia. Ou seja, há aqui desconfianças. Onde está a Arca da Aliança? Existem imensas, mas imensas, Jorge. Se tu soubesse o número de teorias que há, é tipo, levantas um livro da Arca da Aliança e tem 10 teorias. Ou seja, quando te vais informar, sais desinformado. Então a melhor maneira, então se for procurar na internet, prepare-se, vai ter tanta coisa para ler que mais vale ir com calma. Provavelmente está em todo lado. Nós vamos fazer aqui um resumo. Vamos começar pelas lógicas, pelas bíblicas. Depois vamos continuar por falar dos mitos. E depois vamos terminar em algo que está na moda. Então vamos começar pela Bíblia, o lado bíblico. Segundo a Bíblia, segundo o livro de Jeremias, a Arca da Aliança, Jeremias leva a Arca da Aliança antes dos ataques da Babilónia, ok? Leva a Arca da Aliança e algumas relíquias para uma gruta na zona do Monte Nebo. O Monte Nebo que fica, vamos dizer, a sudoeste de Jerusalém. É um monte que de facto tem várias grutas, de facto é conhecido. No entanto, é um monte que, se o senhor quiser ir visitar, não pode, porque é do governo israelita e está neste momento invisitável. De qualquer das formas, o Monte Nebo é uma das opções, é a opção bíblica. Não está muito, vamos dizer, muito explicado, mas esta é a melhor explicação. A segunda explicação é a Etiópia. Porquê? Na Etiópia existe uma igreja que é uma igreja ortodoxa, ok? Mas eu acho importante, esta igreja fica em Axum, na Etiópia. E que também não podes visitar. E que também não pode visitar de maneira nenhuma, mas eu acho importante dizer-lhe o nome desta igreja. Esta igreja é a igreja de Santa Maria de Sião. Ou seja, esta igreja é a igreja da padroeira do zionismo. É uma igreja que sabe o que é o zionismo, depois vá investigar, porque é o tema para todo um outro vídeo. Então, a igreja de Santa Maria de Sião, que fica em Axum, na Etiópia, está completamente guardada, aliás, com armas de fogo bem difíceis de ultrapassar, metralhadoras, etc. É a área 51. É a área 51 da Etiópia. No entanto, de vez em quando consegue-se falar com o sacerdote que está dentro. O sacerdote nunca abandona, a não ser quando sai para aceitar um novo iniciado. Exato, ele está confinado nunca sai de lá. A controlar ou a proteger aquele local. E curiosamente, ao longo dos tempos, sabes o que é que acontece a este sacerdote? Eles acabam por desfalecer, com perda de cabelo, com caem os dentes. Uma das coisas fantásticas também acontece a todos, está registado que todos os sacerdotes ao longo dos tempos que vão falecendo lá ganham cataratas ou glaucomas, ou seja, há uma degeneração completa no corpo. No entanto, curiosamente, eles costumam morrer quase todos mais ou menos com a mesma idade. Portanto, é como se conviver com a alegada arca lhes faça qualquer coisa que não só os mantém, os nutre, porque até não entra comida lá dentro, os mantém, os nutre, mas que ao mesmo tempo os mata.
e que só um iniciado é que depois faz a toma, vamos dizer, e os substitui. Exato. Só uma pessoa de cada vez, ou uma pessoa e um iniciado é que está nesta igreja. E naquele tempo de vida ele tenta passar o máximo de conhecimento à pessoa que ele escolhe para só o próximo, essa que a partir do momento em que entra nunca mais sai. Sim, talvez se eles usassem uns fatos contra a radioatividade. Aqueles que nós falámos no início do vídeo do Darth Vader. Não vomitassem tantas vezes. Exatamente. Bem, outra hipótese, e esta hipótese é uma hipótese muito falada hoje em dia. Porquê? Porque é uma hipótese que faz imenso sentido e liga não só o mito de uma tribo, como liga à Bíblia, como liga às histórias do Talmud, como liga às histórias dos judeus. Porquê? De facto, a arca é retirada, certo? A arca é retirada e a arca, segundo vários escritos judaicos, a arca não pode mudar de local muito rapidamente. Daí ela demorar 40 anos a andar de um lado para o outro, certo? Então a arca é levada através do rio, portanto, para o Golfo, vai por ali fora, a arca é levada até ao atual Iémen. No atual Iémen, o povo Lemba, um povo africano da África do Sul, da zona do Zimbábue e África do Sul, o povo Lemba vai buscar a arca e espera anos com a arca, a defender a arca, espera anos até que a arca esteja preparada para passar para o território africano. Quando a arca passa para o território africano, portanto atravessa do Iémen, portanto da zona do Iémen para a África, ok? É levada para aquilo que nós hoje chamamos de Zimbábue ou África do Sul, portanto aquela zona entre o Zimbábue e a África do Sul. E segundo este povo, segundo o mito deste povo, em 1350, só em 1350, o que é engraçado, portanto, olha o número de anos que a arca andou e esteve no Iémen, que foi atacado pelos Estados Unidos. Bem, isso não interessa nada agora. E que esteve no Iémen, e em 1350, nesta altura, o povo Lemba consegue levar, então, a arca até à zona do Grande Zimbábue. A zona do Grande Zimbábue tem uma montanha, que é a montanha Dungue, e nesta montanha é colocada a Arca da Aliança. Segundo o povo, em 1350, logo após a Arca da Aliança ser colocada nessa montanha, a montanha autodestrói-se. E de facto, existe a ideia de que aquilo possa ser um vulcão, mas não há provas de ser um vulcão, mas teve de facto uma explosão. E coincide em 1350 com o desaparecimento total de uma civilização que era muito forte, que lhe chamam hoje em dia a civilização do Grande Zimbábue. Portanto, uma civilização desaparece subitamente quando a Arca da Aliança se autodestrói na montanha de Dungue. Eis mais uma ideia. Portanto, se calhar a Arca está ou num sítio, ou no outro, ou já foi. Ou já foi. Ou já foi. Pode estar em mais sítios, Jorge, como te disse. Pode estar em tanto sítio que até chateia. Segundo, e agora é importante isto, porque os templários falam da Arca. Os templários seguem a Arca, não é só um santo grau. Havia uma série de artefactos que os templários prezavam muito, nomeadamente a lança de Longinos, o Menor Dourado, falavam do Graal, do Santo Graal, Santo Graal, e também da Arca da Aliança. E segundo eles, segundo alguns registros, e registros estes que não são registros sérios, porque ninguém é sério quanto a templários, porque não se sabe nada na verdade, não é? Mas segundo alguns registros, as relíquias e a arca, portanto todas as relíquias que são salvas por Hugues de Payens na altura em que ele abandona Jerusalém para Saladino, ok? Estas relíquias são todas levadas para França, para um local chamado Rennes-le-Château. Em Rennes-le-Château todas as coisas são guardadas. Quando, vamos dizer, a Santa Sé não ficou muito contente por ficar sem as relíquias que deviam ser delas. Ora, quando a Santa Sé se revolta contra os templários, aliás, a grande matança do Vaticano sobre os templários, sim, em 1300, enfrenta aquela igreja, enfrenta a igreja que ardeu recentemente. Exatamente, portanto, quando o Vaticano se revolta e tenta ir a Rennes-le-Château para ir buscar as relíquias já não estão lá. Hoje em dia, desconfia-se que as relíquias foram já levadas, por curiosamente, através de Portugal, o que também é bom. Também tivemos a Arca cá. Também temos fama. Também temos fama. Portanto, nomeadamente através de Portugal, são levadas para o norte da Escócia, e do norte da Escócia são levadas para aquilo que hoje nós chamamos Nova Escócia. Nova Escócia, que fica
já ouviu falar de uma série que dá no canal História, onde uns irmãos estão a gastar balúrdios de dinheiro para tentar descobrir o que é que está enterrado na Nova Escócia, cheio de armadilhas? Já muita gente tentou descobrir o que é que lá tinha. Nós não sabemos. O que nós sabemos é que este foi um episódio também para lhe levantar algumas questões, para lhe dar alguma controvérsia. Não considero que foi um episódio anti-Estados Unidos. O Putin não me pagou rigorosamente nada para dizer o que eu disse. E não... Sim, nós estamos a falar do que se fala aí. Temos agora que falar um bocadinho mais baixo, porque como toda a gente sabe que tudo o que a gente faz é ouvido por todo lado, veja este vídeo e partilhe muito rápido antes que ele seja apagado da internet. Porque se calhar, sabe-se lá, gente da conspiração, não sei. Bem, uma coisa é certa, enquanto não for apagado, ele vai estar em www.portugalmístico.com/canal e vai poder, sem dúvida nenhuma, ver este vídeo, ver os dois das pirâmides, saber sobre a esfinge. Saiba mais sobre os Anunnaki, é tão importante. E depois, todas as temáticas esotéricas, místicas e holísticas que nós temos lá. Exato. São 38 vídeos. Já temos aqui uma biblioteca interessante. Não é da Alexandria, mas é do Portugal Místico. É do Portugal Místico. Então já sabe, se quiser, visite a nossa biblioteca do Portugal Místico, a nossa videoteca do Portugal Místico e faça as suas partilhas, Exato. claro. Não se esqueça também de subscrever no YouTube, de nos seguir no Facebook, de se juntar à comunidade do Portugal Místico, onde nós vamos atualizando com os vários temas que versamos cá, e não se esqueça também de partilhar com os seus amigos que possam claro, e faça cair esses likes, faça chegar estas informações a mais pessoas. Dê-nos também a sua opinião e os seus comentários acerca destes assuntos. Muito importante, e claro, vá dando sugestões, não é? Sim, porque sim. Nós precisamos de saber o que é que quer. Nós fizemos da Arca da Aliança e as Esfinges porque nos pediram, certo? Cá está, foi feito para si, tal como todos os nossos episódios anteriores. De resto, tenha apenas uma excelente boa noite.